Treta, Felipe Melo e Paulo Nunes detonam a seleção brasileira após derrota para a Noruega. É isso mesmo, pessoal. Felipe Melo e Paulo Nunes rasgaram o verbo após o Brasil ser eliminado para a Noruega. Falaram do Ancelotti, da CBF. Cara, rasgaram literalmente o verbo, tá bom? Então inscreva-se no canal, deixe seu like. Vamos ver agora o Paulo Nunes e Felipe Melo rasgando o verbo sobre a derrota da seleção brasileira e a eliminação na Copa do Mundo. Boa noite, Felipe Melo. Bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, amigos, todos que estão conosco aí. Realmente uma tarde, noite bem triste, né, para nós. Principalmente para mim, que esperava muito, estava muito esperançoso dessa classificação do Brasil, de mais uma evolução da seleção brasileira. A gente vai falar muito sobre isso, mas assim, o Brasil paga por um ciclo... Achar um adjetivo importante, sem vergonha, né? Um ciclo sem vergonha que foi feito na seleção brasileira, desde já presidentes antigos, né, que não entendem nada de futebol, que não sabem nada de gestão. Então, eu sou um cara que tenho a minha crença e entendo que, como diz a Bíblia, a lei da semeadura ela não falha. E o que nós estamos colhendo foi o que nós semeamos nesse ciclo horroroso da CBF, sabe? Então, assim, é muito complicado. Nós tínhamos esperança porque o brasileiro, de fato, ele tem muita esperança, porque a gente torce para a nossa seleção brasileira, né? Mas acabou pagando por todo um ciclo. É claro que nós vamos falar aqui dos erros de hoje, de jogadores, porque é muito fácil você colocar a culpa só no treinador. O treinador tem culpa, sim. Nós trouxemos um dos maiores treinadores da história e ele é o primeiro, é o culpado, tem que ser culpado, sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Haaland. Muito pra mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar pro Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, dois caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou, um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém para fazer a pressão. Então, assim... O pior para uma Copa do Mundo, porque muitos jogos também são aleatórios. Que o treinador Haaland rasga o verbo na saída. Tem que entender um pouco, sabe? É como eu falei antes, eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar. Sabe? De repente, se tivesse aquele primeiro tempo, teria convertido o primeiro tempo, o jogo seria uma outra história. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já do antigo presidente, tá certo que agora colheu os frutos, né? Se é que a gente pode chamar de fruto realmente isso aí. Ele tem contrato até a próxima Copa do Mundo, ele chegou há um ano, né? Quando eu digo trabalhar direito, não é nenhuma garantia de que o treinador, se ficar 4 anos, vai ser campeão. O Filipão chegou em cima da hora em 2002, levantou o caneco. O Tite ficou um ciclo e meio, não levantou o caneco. Não tem receita de bolo. A Argentina tinha o Scaloni como assistente técnico, foi efetivado e foi campeão. Não tem receita de bolo. Mas eu entendo, já que não temos mais jogadores como a gente tinha no passado, aumenta a nossa chance de trabalhar direito. Dá 4 anos para um treinador do nível do Ancelotti. Só que a gente tem tanto jogador, apesar de não ter os melhores, que a gente sempre acha que, apesar de fazer tudo errado por 4 anos, pode dar tudo certo em 8 jogos, que é o que a gente imaginava fazer aqui. Então esse é o resumo do Brasil na Copa do Mundo. A gente faz tudo errado, achando que pode dar tudo certo. Só que a gente não tem mais o talento que a gente tinha. Então a gente precisa trabalhar melhor. D'Alessandro, boa noite, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, amigo. Boa noite, Brasil. Não é uma boa noite, né? Eu que moro há 18 anos no Brasil, sou argentino também, a gente sente um pouquinho. Recebi mensagem dos meus filhos agora também. Tristes pelo momento da seleção brasileira. Quem melhor do que você para falar desse processo e de processos anteriores, mas falando desse processo, é um processo que vem conturbado há muito tempo, dentro e fora do campo. É um processo de troca de treinador, é um processo curto, um processo que não teve tempo. Concordo com o Felipe, elogiamos o treinador. Se tiver que criticar o treinador, nós vamos criticar, porque faz parte, e não pela derrota, sino como se comportou o Brasil hoje. Você acha que no jogo de hoje o treinador teve uma mão decisiva na derrota do Brasil?
Olha, a estratégia do Brasil hoje foi uma... Não sei se vocês vão lembrar melhor, mas uma das poucas vezes que eu vi jogar de contra-ataque o Brasil com o poderio, com os jogadores, com o coletivo que tem, com os jogadores individualmente que tem. É a maneira como ele Hoje- e Carlo Ancelotti costuma jogar em seus clubes, né? Mas não estava jogando assim. Não, assim, só pra constatar. E no meio do segundo tempo, ele recua um pouco mais o time. Coloca 3 volantes, recua o Vini. Bom, a gente vai analisar depois. Mas é um processo que já vinha conturbado. O Brasil hoje está dominando nas ligas internacionais, Libertadores, Sul-Americana. Mas eu acho que tem que olhar um pouco mais para o mundo, para recuperar, para resgatar essa força da a camisa do Brasil que perdeu há algum tempo. Isaac, Paulo Nunes, diga. falou, eu quero responder essa pergunta que foi feita pro D'Alessandro, para não perder o time. Tem muito culpa, sim. Porque a partir do momento que você faz as primeiras mudanças foram boas. Para mim, o Martinelli estava sendo melhor em campo. E o Alisson estava salvando. As oportunidades que a Noruega teve, o Alisson, ele saiu e fez duas boas defesas. E o Martinelli estava indo muito bem. Ele fez as primeiras mudanças, foi bem nas primeiras mudanças, eu achei que ele teria que fazer aquelas mudanças colocando o Endrick. Depois, quando ele faz as segundas mudanças, na segunda vez que ele vai mexer no time, que ele coloca Neymar e tal, ele tem que entender que não dá para o Neymar correr atrás de jogador, não dá para o Neymar fazer um falso 9 se o Brasil não tem posse de bola. Como você vai colocar um cara que é técnico, que nós falávamos antes do jogo, coloca o cara para flutuar, para ter bola, para ele vai ter posse de bola e tal, com eles com a linha baixa. O Brasil não teve posse de bola, aí você vai colocar o Neymar para fazer o quê? Então, assim, eu acho que ele mexeu muito errado. A segunda mudança dele foi errada. E sim, ele tem culpa no cartório. Eu não tô defendendo ele, não. Eu acho que a Noruega jogou melhor do que a gente, tá? Eu achei inapelável a vitória, que eu só tô colocando aqui pra vocês, né? Distribuindo o jogo. Diga, Paulo Nunes, bem-vindo. Meu amigo. Boa noite a todos meus amigos, a todos de casa. Eu vou um pouquinho mais direto, André. Eu acho que o ciclo é importante. Você já citou, todos aqui já falaram sobre essa nomenclatura, né, do ciclo dos 4 anos que não dá condição ou ser melhor ou pior para uma Copa do Mundo, porque há muitos jogos também são aleatórios que acontecem em alguns jogos. E eu vou fazer um combo que passa muito, para mim, muito, pelo treinador Ancelotti. Ele está há um ano e 2 meses na seleção brasileira. E a gente chegou na Copa do Mundo sem saber como a seleção ia jogar. A gente entrou para a Copa do Mundo sem os nomes dos jogadores. Eu acho que pouquíssimas vezes começou-se uma Copa que você não tinha, não 11, mas 10 jogadores titulares. Ele mudou várias vezes. Às vezes todo mundo falava, ele tinha um plano surpreendendo a todos, algumas escalações que chamaram muito a atenção. E hoje, para mim, ele mexeu, ele conseguiu, mesmo com a equipe não indo tão bem, mas ele conseguiu piorar a equipe no segundo tempo. Ele conseguiu. Ele mudou a equipe, para mim, que já não tinha posse de bola desde o primeiro tempo. O Brasil chegou... Você diz na segunda leva Na segunda leva. Ele desestabilizou toda a equipe. A equipe não se encontrou depois. E não foi por culpa de quem entrou. Foi de culpa de como a seleção brasileira já estava desorganizada. E já estava 1-0 Noruega. Exatamente. Né? E aí, quando você coloca o Neymar, você coloca o Danilo Santos, que são jogadores que precisam ter a bola, o Brasil não teve a bola. O Brasil recuou, jogando dentro do seu campo. E aí a gente... Eu acho que fechou, eu não vi o dado final, mas acho que fechou em 25% a nossa posse de bola no segundo tempo. Exatamente, mas assim mesmo porque a Noruega também dizia, quando fez 2-0, ela abdicou também, porque era um resultado já para ela. Então assim, e alguns jogadores também, alguns jogadores foram muito abaixo. Isso me surpreendeu, André, negativamente, porque muitos jogadores estavam melhorando e desse jogo foram muito abaixo da expectativa para um jogo decisivo como esse. Pessoal, vimos aí o vídeo, peço pra você se inscrever e comente abaixo o que você achou e de quem foi a culpa da eliminação da Copa do Mundo, né, do Brasil. O Ancelotti já jogava assim, né, quando foi contratado a gente sabia que ele jogava um time mais defensivo, mais recuado, só que chegou um tempo que eu achava que o Brasil poderia atacar mais, né, naquele momento ali que o Brasil tava perdendo de 1-0, os jogadores não chegavam, não dava uma chegadinha, os jogadores da Noruega não apertavam. E obviamente sobrou 2 bolas pro Haaland. Ele matou as 2, né?
não tem o que fazer. O Haaland é certo, quando joga contra ele é um gol. Ele fez 2 e o Brasil, infelizmente, foi eliminado. Comente aqui abaixo o que você achou desse jogo, o que você achou aí do vídeo também, e compartilhe com seus amigos e deixe seu like, inscreva-se que vai ter mais vídeos ainda sobre a derrota da seleção brasileira sobre a Noruega.